E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu quero mostrar para vocês uma série de pães. Eu já fiz lá o vídeo do pão sírio e tá indo bem, tá legal. E eu espero que esse vídeo também ande bem, que fique legal. Para fazer um pão de verdade, não vai dar errado, tem uma série de segredinhos aqui. E justamente por causa desses segredinhos é que eu peço já, lógico, seu like e a inscrição, né? Ó, um segredo bem dado vale a inscrição no canal, tá bom? Para fazer o pão a sua avó fazia, que ficava bom, que todo mundo gostava, você vai precisar 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 25 gramas de leite em pó, 3 gemas, 20 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, mais ou menos 250 ml de água, 60 gramas de óleo. O que eu quero falar para vocês? Ah, não tenho balança. Eu tenho uma balança aqui que é de precisão e eu peso tudo para não dar errado. Um copinho desse medidor e ele é muito bom, vende no mercado, tá vendo? Tem todas as definições aqui, ó, xícara, grama, litro, e você pode medir. 10 gramas de fermento é um pacotinho daquele que vende no mercado. O sal é uma colher daquela pequenininha de café cheia. O açúcar é uma colher de sopa bem cheia. O leite em pó também é uma colher de sopa bem cheia. O ovo não precisa medir e a água você pode medir nesse copinho aqui e o óleo também. A farinha, meio quilo de farinha, dá 4 xícaras de farinha, 500 gramas. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, você vai pegar um pouco de farinha de trigo. Por isso que é bom deixar a receita todinha separada. Você vai colocar no bol aqui. Você vai pegar todo o fermento da receita. Misturar aqui. Eu já deixei até uma quantidade de água separada para usar aqui, tá? Que a quantidade tá certinha de água. Você vai colocar essa água aqui. E você vai fazer o seguinte. Os outros ingredientes você separa. Vai misturar aqui. Bem misturadinho. Pega um saquinho, cobre isso aqui, deixa cerca de 20 minutos, ele vai fermentar. Isso aqui chama esponja. Aí depois que a esponja estiver pronta, eu já mostro para vocês como é que vai ficar aqui. Eu já tinha uma esponja que eu tinha deixado pronta aqui. Olha como é que isso aqui vai ficar, ó. Ele vai ficar cheio de bolinhas. Essa é a parte importante da receita, você fazer sempre uma esponja. Não coloca água quente, que eu não acho legal, não coloca água gelada também não fica bom, sempre tudo em temperatura ambiente. Para não dar errado, é isso aqui, tá bom? Você vai pegar a esponja e vai misturar todos os ingredientes que a gente tinha separado. Aqui o óleo, vou colocar a água toda da receita desde já. A água, 250 ml de água, ponto final. Por acaso der algum problema, falar assim, não, ficou muito seca, a gente põe um tiquinho a mais de água. Mas isso varia de acordo com a farinha que você está usando. 3 gemas de ovos. Meu açúcar. Leite em pó. Sal. E a farinha da receita. Lembrando que eu fiz a esponja com uma parte da farinha, então se eu tiver tudo separadinho já, eu não preciso ficar fazendo conta. O que eu vou fazer agora? Eu vou mexer bem até desgrudar das mãos, tá? Aí eu já vou tirar aqui e mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, gente. Tá vendo isso aqui? Essa é a massa. Tá grudando na mão. Olha que massa bonita. Não me caia na tentação de colocar farinha aqui agora, tá? Essa massa aqui vai desgrudar da mão. Vai ficar uma bolinha. Isso o que acontece? Isso se chama autólise. A farinha vai absorvendo a água aos poucos, ela não absorve de uma vez. Existem várias técnicas de solva de pão. E essa aqui é uma que eu vou passar para vocês. Você vai pegando a massa e vai batendo assim. Essa é uma massa bem molinha, eu quero um pão bem macio. Vai sovando sem colocar farinha. Aí você vai sovando, sovando. Daqui a pouquinho eu mostro aqui pra vocês como é que isso aqui vai ficar. Ó, gente.
Isso é um método de sova bem legal, que sua avó usava antigamente. Caso a massa continue grudando na sua mão, que nem a minha está grudando ainda, se quiser passar um pouquinho de óleo, eu passei um pouquinho de óleo na mão assim, só para ela desgrudar, tá? Se você tiver uma espátula também, ó, ela ajuda. Tá vendo? Vou pegar. Ó, a massa tá super elástica já deu um bom ponto. Eu vou pegar ela, vou fazer uma bolinha. Vou pegar meu bol de volta, vou untar um pouquinho com óleo. Vou pegar essa massa aqui. Vou cobrir com plástico ou com a própria tampa e deixar crescer até dobrar de volume, cerca de 30, 40 minutos, depende da temperatura que você deixar na sua casa. Se você quiser bater na batedeira, usa esse gancho aqui, tá bom? Na batedeira, uns 10 minutos mais ou menos na batedeira, vai chegar nesse ponto aqui. Eu já mostro pra vocês porque eu tenho uma pronta. Ó, gente, ó, eu fiz uma massa aqui, eu fiz na batedeira, tá? Que eu não sou tonto. Olha o tamanho que ela já tá, a mesma massa, ó. E agora eu vou tirar do bol pra vocês. Agora, nesse momento, você pode polvilhar um pouquinho de farinha na sua massa, tá? Vou polvilhar na bancada aqui para poder abrir essa massa. Ela sai certinha. Olha que belezinha para trabalhar. Nesse momento a gente aperta um pouquinho para não perder tanta aeração da massa. Eu vou cortar em 2 pedaços. Não vou pesar não, mas se você quiser fazer 2 pães iguais, você pesa. Aí você vai fazer o seguinte: você vai abrir 2 triângulos. Você vai pegar da parte maior para a parte menor, não deixa farinha aqui nessa parte, tá? E vai enrolar. Dá uma ajeitadinha aqui. O fecho do pão você vai colocar para baixo. Mesma coisa com esse aqui. É um pão bem rústico mesmo, viu, gente? Você vai fechar aqui. E faz 2 pãezinhos. Vou tirar o excesso de farinha aqui da bancada. Vou pegar uma forma aqui, parte importante. Eu uso para assar pães essa película de teflon antiaderente. Isso aqui não gruda nada. Se você não tiver acesso ou não souber o que é, você pode colocar fubá na forma ou simplesmente untar a forma com um pouco de óleo. Ele não é para grudar. Você vai pegar o pão com o fecho para baixo, colocar aqui na forma. É importante, já liguei o forno, já deixei aquecendo, tá? Isso aqui vai crescer mais uns 10 a 20 minutos. Você cobre com plástico. Ele vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui e você põe para assar, tá bom? Assim que ele crescer mais um pouquinho aqui, eu mostro para vocês como ficou. Ó, gente, passou o tempo aqui, deu uns 20 minutos mais ou menos de crescimento. Olha que tamanho que ficou o pão. Nessa hora aqui, você pode pincelar gema de ovo, ou pincelar um pouquinho de óleo, ou colocar farinha. Aí fica a critério, fica a gosto. Eu acho que para ele ficar mais rústico, fica legal fazer isso aqui, ó. Polvilhar a farinha de trigo. Eu tenho uma peneirinha aqui que eu uso e ela fica bem fininha, tá? O meu forno já está aquecido, ele está mais ou menos a 170, 180 graus. Eu vou colocar no forno desse jeito aqui e já mostro para vocês como é que vai ficar o pão, tá bom? Bom, pessoal, acabei de colocar o pão no forno lá, eu queria só falar umas coisinhas rapidinhas quanto ao pão. Até anotei aqui para falar para vocês. Ó, quanto às substituições. O óleo, eu uso óleo de girassol. Na minha casa a gente não usa mais óleo de soja. Se você quiser usar manteiga ou margarina, sem problema. De preferência margarina com 80% de lipídios, tá? Se for usar margarina com sal, tira lá uma pitadinha do sal, tá bom? Para ele ficar legal. O ovo. O ovo eu não uso clara. Nenhum pão meu que eu vendo vai clara de ovo. Isso é uma dica que vale a inscrição no canal. A clara de ovo deixa o pão ressecado no dia seguinte. Ele fica todo esfarelento. E assim não fica legal, ele resseca. Como as empresas usam lecitina de soja, eles acabam regularizando essa umidade do pão, ele fica macio e acabam usando o ovo integral. Então assim, por causa do rendimento.
Mas para o pão ficar macio, eu uso só a gema do ovo, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, leite em pó. Eu gosto de usar leite em pó porque ele dá uma maciez. Então assim, se você for fazer um leite em pó para tomar, você vai pegar lá uma colher de sopa cheia ou duas e vai colocar um copo. Se você quiser usar leite integral no seu pão ao invés do leite em pó e água, fica a critério também. Eu acho que em questão de sabor o leite em pó fica melhor e a maciez é legal. Esse pão ele pode ser modelado numa forma, inclusive aquele que eu fiz depois, que está separadinho crescendo ali, porque eu fiz dois, né? Aquele lá eu vou colocar na forma, eu vou fazer um pão e vou presentear minha sogra. Você pode fazer pequenas porçõezinhas e fazer bisnaguinha, pão de cachorro quente, isso daí fica a critério. Quanto ao ovo que vai passar em cima, pincelar se você quiser, você coloca um pouquinho de óleo misturado na gema. Não coloca clara também, tá bom? Última dica, não coloque toda a água na receita. É muito importante isso, você mede a água, 500 gramas de farinha, 250 ml de água, porque eu já tenho o líquido do óleo ou da manteiga, que é considerado líquido também. Isso daí pode desandar a sua receita e vai ficar muito mole. E aí não vai subir, não vai crescer. Essa água você vai colocar, sei lá, 3/4, vai mexer, viu que ficou muito seca, ficou dura, seca, coloca lá o restante. Tem farinha que vai pedir até um pouquinho mais de água, se você usar uma farinha assim top. Agora, essas farinhas que compra em mercado, eu vou dar duas dicas. Primeiro, não compre farinha em saquinho de plástico. Segundo, não compre farinha com fermento. A farinha com fermento é pobre, ela perde a característica, tá bom? Essas dicas que eu queria falar para vocês e vamos esperar o pão crescer, eu já falo o que vai dar. Gente, acabei de olhar o pão lá, eu coloquei um timer aqui, 15 minutos, ele já cresceu, já ficou bonitão, mas ele não dourou ainda, então tem que ficar bem douradinho em cima para ficar legal, tá? Eu coloquei uma forma embaixo agora, uma forma virada ao contrário embaixo, para ele não queimar o fundo e continuar assando em cima. Isso é uma dica importante também. Se ele ficar muito recebendo o calor do forno, ele vai terminar de assar em cima e vai começar a queimar embaixo. Se o seu forno for a gás, você coloca o seu forno a gás a mais ou menos 200, 205, 210, que ele vai chegar lá no 180. O forno elétrico, se você tiver forno elétrico, você não liga o grill e coloca exatamente no 200 graus, até 1 milímetro a menos, para ele chegar na temperatura legal. 15 minutos de pré-aquecimento. Pode colocar o pão no meio das grelhas do forno. Não coloca perto do fogo, ou do gás, ou da chama, ou da resistência. E nem muito em cima do teto, que o teto esquenta também. Coloca no meio, exatamente. Não aconselho assar 2 formas de pão também, tá bom? Essa é a dica que eu vou deixar, daqui a pouco eu tiro. Eu coloquei mais 5 minutos lá. Olha aqui, gente. Olha que maravilha que saiu do forno agora. Foram 25 minutos de forno. Os 15 primeiros minutos, tá pegando fogo isso aqui. Os 15 primeiros minutos de forno, ele vai assar e vai montar, ele vai segurar, ele vai ficar resistente. Os outros minutinhos é só pra dourar e tal, tá bom? Eu vou tirar ele da forma aqui, vou cortar e vou comer já, porque esse pão é gostoso de comer quente, já mostro pra vocês. Olha que pão macio, maravilhoso, né? Vou cortar um pedacinho só pra vocês verem. Olha que textura. A fumacinha saindo. Ai, gente do céu. Vou passar a manteiga. A manteiga vai derretendo. Ai, que delícia. Eu que não sou bobo nem nada, já deixei um cafezinho pronto aqui. Um pãozinho com cafezinho. Nossa, que maravilha. É de comer com a boca aberta. Um cafezinho maravilhoso. Esse pão ele pode comer frio também, não tem problema, vai comer só quente e depois jogar fora, hein? Vai bem com manteiga, com maionese. Espetacular. Muito bom. Gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like lá. Pode deixar seu comentário, se tiver alguma dúvida eu respondo. Questões sobre ingredientes eu respondo legalzinho. Quiser falar sobre fermentação, tamo junto. Me sigam no Instagram, você vai procurar lá Pão de Verdade e tem um símbolo preto com 2 trigos escrito Pão de Verdade e o meu arroba é @chefe_alvesbroco, chefe_alvesbroco, tá bom? Prometo pra vocês que eu vou gravar mais vídeos. Próximo pão que eu pretendo fazer é pão de forma e pão de forma 100% integral, esse ninguém ensina a fazer.
com todas as dicas, todos os truques, tá legal? Um forte abraço para todos. Vou deixar 2 vídeos aqui do meu lado direito para vocês verem aí. Vou deixar uns vídeos legais que eu gravei também, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo.